Doutora Denise Albano, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, anunciou aí uma série de medidas, em princípio restrição de visto para a entrada nos Estados Unidos da América pode alcançar autoridades do Brasil. Que esperar de consequência para o autoritarismo que o Brasil tem vivido por decisões de membros do STF? Parece que é uma luz diante de um momento tão tenebroso da nossa democracia, da própria história republicana brasileira. Porque, como já dizia Rui Barbosa, a pior tirania é a tirania com a assinatura do judiciário, porque não há mais a quem recorrer. Veja que a censura, a perseguição, a violação a direitos e garantias fundamentais de um devido processo legal, ela é oriunda principalmente do Supremo, em especial na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. E dessa forma, diante de um Congresso Nacional também omisso, subserviente a todo esse estado de coisas, condescendente, uma reação vinda de fora era algo que, de fato, o brasileiro que ama seu país, que quer viver numa pátria livre, ter seus direitos e garantias, principalmente a liberdade de expressão, o direito de, uma vez sendo processado, acusado de algo, ser julgado por um juiz imparcial. Era, de fato, isso que a gente quer, na verdade. E essa reação talvez sirva como uma espécie de alerta, de chamamento das autoridades do país, em especial aquelas que compõem as cortes superiores, particularmente o Supremo, bem como os presidentes do Senado, da Câmara dos Deputados, como que para repactuar as relações entre os poderes. Há um consórcio, há uma dobradinha entre o Executivo, o governo Lula petista e o Supremo. Há uma omissão do Congresso Nacional, principalmente na pessoa dos seus presidentes. Há vários pedidos de impeachment que eles sequer submetem ao plenário, e os parlamentares votem. Mas é isso, veja que o secretário de Estado, equivalente ao nosso ministro das Relações Exteriores, divulgou que o governo americano está adotando uma política à entrada no país de restrição nos vistos de autoridades e seus cúmplices que perseguem cidadãos americanos, que buscam censurar, assediar empresas americanas. E aí, claramente, nessa declaração está ali dado principalmente ao ministro Alexandre de Moraes, não apenas a ele, mas ao Procurador-Geral da República, ao Diretor-Geral da Polícia Federal, de que consequências para tantos abusos cometidos, uma cidadã americana teve uma ordem de prisão emitida contra ela. Temos também o caso, que já é cidadão americano, do Constantino, que teve bloqueada aí nas redes sociais, seu passaporte apreendido. O residente regular nos Estados Unidos, como Paulo Figueiredo, jornalista, o Alan dos Santos, também sendo vítimas de todo tipo de assédio judicial, de achaques. Eu diria que o mundo democrático, o mundo civilizado, começa a reagir diante de tantos abusos. Cada país é soberano e eles não querem que seus cidadãos ou residentes lá nesse país, nos Estados Unidos, sofram censura, perseguição. Veja o que houve com a empresa do Elon Musk e tantos outros casos. Então é isso, o mundo civilizado, o mundo livre começa a reagir e só temos
inicialmente essa questão dos vistos, mas ainda aguardamos aí a aprovação da Lei Magnitsky, exatamente, aplicada também a essas autoridades censoras, perseguidoras, abusadoras, que tudo indica no cenário que virá também em breve as sanções decorrentes da aplicação da Lei Magnitsky. Doutora Denise Albano, essa medida do governo dos Estados Unidos pode ter alguma relação, por exemplo, com o processo eleitoral? Eles têm sanha por calar as vozes, por impedir o livre fluxo de informações, porque ninguém acredita nos dados lá do IBGE, do Postman. É um governo que se apoia na mentira, na disfarçatez, na maquiagem de números, e quando pessoas mostram as mentiras, desfazem as maracutaias, digamos, informacional aí, que eles buscam impor, eles o que fazem? Querem calar, querem punir, que é o que eles querem. Não apenas calar, eles querem também encarcerar. É isso, eu não creio que pela via do Congresso, de uma omissão persistente diante de tantos abusos, mas eu acredito que próximo ano é ano eleitoral, muitos dos parlamentares querem e buscam a reeleição, e dessa forma eles estão se dando conta que ter aí uma aproximação maior com esse desgoverno tão tóxico, tão mal avaliado. Veja que no Rio de Janeiro é de cerca de 60% já a desaprovação desse governo Lula. No Paraná, beira quase uns 80%. Ninguém quer mais ser associado a esse desgoverno, o abandono dessa nau, dessa embarcação furada, está sendo gritante, e o que eles querem é isso, é destruir a cidadania, porque hoje a gente exerce a cidadania principalmente por meio de quê? De uma participação ativa no debate público por meio das redes sociais, e nós temos casos aqui de ativistas políticos, conservadores, de direita, que foram mortos civilmente, no sentido de que podem participar do debate público, porque tiveram seus perfis, suas contas no Twitter, antigo Twitter, no Instagram, no Facebook, extintas, eliminadas. Isso é matar a cidadania de um indivíduo sem devido processo legal, sem motivo. E a nossa ordem jurídico-constitucional preveja essa situação. E cada um põe a mão na consciência, se dê conta que lutar pela liberdade é uma necessidade hoje no Brasil, e essa luta que se impõe não é em favor seu ou de um amigo seu ou de um parente, é em favor de todos nós, porque hoje eles caçam a cidadania no meio digital, que é onde hoje é a grande praça pública, a grande água, o grande palco do debate político. Eles matam essa pessoa, a sua cidadania, nesse sentido figurado, nos termos de caçar sua cidadania de maneira absolutamente arbitrária, inconstitucional, e a gente não pode normalizar isso, porque é uma violação a direitos e garantias fundamentais. É um dos direitos humanos, é o direito à liberdade de expressão, é o direito à liberdade de manifestação.